Glória a Deus, que bom estar aqui de novo. E cada vez que eu chego aqui, entro por essas portas, o meu coração se enche de alegria, porque eu vou reconhecendo cada vez mais a minha família. Eu vou lembrando dos rostinhos e alguns eu já vou memorizando os nomes e eu já sinto saudade. E aí quando eu chego eu fico feliz. Que alegria, meu coração está assim, não só cheio de gratidão, mas também de alegria em poder estar aqui com vocês que são parte da minha família, homens e mulheres de bem, famílias escolhidas para serem bem-aventurados. Glória a Deus, que bom, que satisfação. Pastor José que não pôde estar, nosso cumprimento e toda a liderança do Ministério de Adolescentes. Glória a Deus pela vida de vocês, muito obrigado a todos vocês que vieram e ao pastor Josué que cedeu o culto de ensino para que pudéssemos estar falando não só aos adolescentes, a programação seria focada para os adolescentes, mas também aqui para todos vocês. O assunto é um assunto que parece ser, de certa forma, comum, fácil de lidar. Nós vamos falar sobre jogos eletrônicos, sobre games. E por que falar sobre isso? Porque com este tema nós vamos conseguir conectar muitos outros hábitos de mídias que os nossos filhos têm, que pode estar na mesma linha de destruição da sua capacidade mental, de mudança de comportamento. Essa palestra eu fiz ela em 2007, e aí eu estive ali na cidade de Brusque fazendo um seminário, e nós vimos a necessidade de falar desse assunto de novo, mesmo sendo já tantos anos. O assunto é um assunto focado para a partir de 12 anos, mas eu já fiz essa mesma ministração, essa mesma palestra para criança a partir de 10 anos, em praticamente todo o Brasil. Mas se as crianças com menos de 10 anos não estão acompanhadas dos pais, de 10 a 12 pode ficar com os pais. Menos de 10, mesmo com os pais presentes, é para descer com a tia Pati está lá atrás, então de 10 anos para baixo, seria ideal que não ficasse. Você pode assistir depois, se os seus pais concordarem, porque é um assunto pesado. Nós vamos falar sobre violência, como jogos eletrônicos violentos estão trazendo muitos problemas, não só para crianças, mas também para adolescentes e jovens. Então, crianças até 10 anos, descer com a tia Pati, de 11 anos em diante pode ficar aqui. Então, a partir de 11 anos, vocês podem ficar. Eu já fiz essa ministração para criança também, com o mesmo conteúdo, mas alguns pais assustam mais do que os filhos, porque eu sou da época que o jogo eletrônico, quando começou, muitos anos depois, era o Pac-Man, um negocinho de boquinha, era o Atarizinho, os pontinhos que soltavam um pontinho, matava outro aviãozinho, explodia. Era um joguinho que não era como é hoje. E eu não tinha videogame quando era criança. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, então não teve tempo para poder brincar de videogame. O pouquinho que eu tive foi de algum coleguinha que tinha, mas era esse, de aviãozinho, tinha um carrinho também, que a gente mexia assim, era bem, alguns pauzinhos assim, era um negócio bem rudimentar. Então, hoje não. Hoje os jogos eletrônicos, eles são muito reais, parece filme. Você interage com o jogo como se você estivesse na cena, como se você fosse o personagem, não só controlasse o personagem. Não só na terceira pessoa, mas hoje a gente está como primeira pessoa e o mundo virtual se tornou algo assustador. A proposta de uma vida virtual tem levado muitos ao isolamento social completamente. É algo que é um caminho dificilmente com volta. E nós, adultos que estamos aqui, você que está nos ouvindo em casa, eu penso que talvez você vai ficar desconfortável com o que você vai ver, com o que você vai ouvir. Os de casa não vão ver todas as cenas, porque corre o risco de o YouTube bloquear aqui a nossa transmissão. É só videogame. Vão mostrar cenas que são cenas relacionadas ao que o videogame faz. Mas são cenas difíceis, mesmo para a igreja. Alguns aqui eu já peço que, se for pesado demais para você, dá o perdão aqui para esse pastor que veio aqui com uma única intenção, servir vocês. Porque pode ser que na sua casa você não esteja passando por isso. Seus netos, seus filhos, as crianças e adolescentes da sua família e parentela, talvez não tenham este hábito de jogar videogame. Mas talvez você vai encontrar alguém que os filhos, os netos, sobrinhos, jogam videogame. Você vai poder dar uma palavra de orientação, de instrução. É um assunto que me preocupou muito por muitos anos, por ver que ele cada vez mais avançava.
cada vez se tornava pior, até o ponto de nós encontrarmos hoje uma quantidade enorme de jovens, adultos também, entrando em escolas e matando crianças. Como o atirador da Noruega, que matou, se não me falha a memória, 73 jovens numa ilha. Como o Hélito Menezes de Oliveira, que matou 13 crianças com tiros na cabeça, no tórax, em Realengo, no Rio de Janeiro. Como Marcelinho Pesseguini, que deu um tiro na cabeça da tia, um tiro na cabeça da avó, um tiro na cabeça da mãe, um tiro na cabeça do pai. Foi para a escola, assistiu a aula normal, voltou para casa, pegou o carro da família, fugiu, depois ele tira a própria vida. Será que o videogame tem esse poder mesmo de influenciar comportamento? Você pode entrar depois, procurar Washington Sá, Câmara Federal. Eu fiz uma participação numa audiência pública e também numa discussão na Comissão de Educação do Congresso Nacional, lá, na realidade, da Câmara Federal dos Deputados, sobre esse assunto, sobre a influência dos jogos eletrônicos no comportamento de criança e adolescente. Queria dizer para vocês aqui, até desafiar vocês com uma fala que eu sei que vai gerar, talvez, conflito com os adolescentes. Para mim, eu tenho convicção de que quem joga videogame é retardado. Aí agora vai ter um monte querendo levantar e sair. Mas não sai não, fica aí, espera o final, porque você vai poder me contradizer. Então, quem joga videogame há muito tempo é retardado. Quem joga videogame violento é retardado e violento. E aí, de acordo com a proposta do jogo, além de retardado, tem um monte de outras questões também. O retardado não no sentido de apelido, de alguém bobão. Não, mas de alguém que perde habilidades, capacidades. Alguém que tem atraso, alguém que já desenvolveu e vai perdendo desenvolvimento. Capacidade de reconhecer e lidar com as emoções, capacidade de raciocínio, memória, lógica, de cálculo, de relações pessoais. Pessoas que não jogavam, por exemplo, até meados da juventude e que após desenvolver um hábito, uma rotina, um comportamento de vício, ele vai perdendo capacidades. Então, isso se chama retardo mental. E muitos acabam se modelando no comportamento proposto pelo videogame, replicando este comportamento. Conselho para as meninas, para as adolescentes. Quando você chegar na idade para namoro e casamento, se o rapaz que você for conhecer tem vício em videogame, sai fora. É fria. Você vai entrar numa furada. Você já logo pergunta, você joga videogame? Jogo. Aí já nem continua conversando, que você vai perder tempo na sua vida. Ele vai trocar você pelo videogame por muitas e muitas noites seguidas. Ele vai ter um cérebro limitado. Ele vai ter os receptores de dopamina completamente bloqueados para motivação, para qualquer coisa, inclusive para a intimidade do casal. Ele não vai conseguir trabalhar, criar, estudar, fazer faculdade, administrar e gerenciar os conflitos do relacionamento, da educação de filhos, dos desafios de gestão financeira familiar. Então, se o menino que você conhece joga videogame, se ele não parar de jogar videogame, sai fora dele, porque é uma furada, é uma roubada, você vai se arrebentar na vida de casal. Então, escolha alguém inteligente, que escolhe estudar, trabalhar e ter dinâmica na vida, ao invés de ficar jogando videogame. Queria ler um pequeno texto para vocês, de 1 João capítulo 2, parte B do versículo 14. Só acompanhe comigo, depois você pode conferir. Diz assim, a palavra do Senhor: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz vontade de Deus, permanece eternamente. Amar as coisas do mundo, o mundo está se tornando tão brilhante, tão atrativo, que parece ser mais interessante do que as coisas de Deus. Será que nós... Quem são os adolescentes? Quem tem de 12 a 18 anos? Deixa eu ver se tem de 12 a 18 anos. Olha, nós temos 6 aqui. Só tem isso de membros em toda a igreja, em todo o campo? 6 jovens, 6 adolescentes? 7. Por que vocês adultos não conhecem adolescentes que poderiam estar aqui na igreja hoje? O que eles estão fazendo? Um monte de coisas, né? Menos buscando a Deus, uma boa parte deles. Quando é criança, a gente coloca debaixo do braço e obriga a ir para a igreja. Na adolescência, não tem como obrigar. Eles vão se quiser. Mesmo quando o pai manda.
Aí vira um conflito intenso que muitos conseguem vencer os pais e não vão à igreja. Por quê? Porque o espaço é inadequado? Porque eles não se sentiram acolhidos quando crianças? Porque eles não se sentiram integrados? Ou porque eles não gostam de estar aqui no meio dos adultos, porque adulto é chato? Adulto não sabe de nada? Ah, pessoa que não sabe de nada. Adolescente acha que sabe tudo, né? Que o mundo é muito maior do que os pais conseguem compreender e eles sabem tudo sobre o mundo. Mas estar na igreja é um grande desafio para os adultos colocarem os adolescentes a estar, os adolescentes junto com os adultos, é um grande desafio hoje. Não há conexão. Nós perdemos essa conexão. O isolamento social, o isolamento virtual tem feito isso. Tirar os nossos adolescentes, nossos jovens do convívio com crianças, do convívio com os idosos. Precisamos nos reconectar a eles. Mas, além disso, de eles não estarem aqui presentes, talvez alguns estão assistindo aí pela transmissão, muitos pais estão perdendo os filhos dentro de casa sem ter essa noção. Nós vamos falar sobre sexualidade saudável na sexta-feira. E está nas redes sociais, está da igreja, na igreja também, na De Floripa, lá no Instagram. Os adolescentes podem, se vocês puderem participar, não sei se vai ter algum evento oficial, Mateus pode nos orientar depois, vai lá, porque um pouquinho que vamos falar aqui é muito parecido com o tema, com a mesma situação. O que acontece com o vício em videogame, acontece com problemas ligados à sexualidade, por exemplo, pornografia, que tem destruído os nossos adolescentes, nossos jovens. Nós vamos ver como o cérebro é afetado, tanto de uma forma quanto de outra. Então, o que você vai ver aqui, você só vai mudar o conteúdo. O que acontece comigo e com o meu comportamento, agora indo lá para a sexualidade. O que acontece comigo, com o meu comportamento, quando eu tenho acesso a ambiente virtual, onde tem aquele cenário ali, por exemplo, da pornografia, que tem destruído casamentos, tem destruído homens, destruído mulheres. E, infelizmente, a maior parte do acesso aos sites pornográficos são feitos por crianças, idade média aí de 8 para 9 anos. Próximo de 60% desse conteúdo é acessado por crianças. O que eles entendem sobre isso? E o videogame é assim. Muitos pais acham que é só um joguinho. Em 2008, um pai disse para mim que pagava a lan house para o filhinho jogar videogame. Ele disse que, olha, eu pago lá para ele, as horas para ele jogar, é um jogo de carrinho, de dirigir carrinho. Eu vi lá o jogo, é um joguinho interessante. Falei, como chama o jogo? Ele, GTA. Falei, é só um jogo de carrinho? É, um jogo de carrinho, o menino pega lá e fica dirigindo, é muito interessante. É um joguinho que ele tem habilidade para dirigir carrinho. Falei, o senhor sabia que lá no GTA tem prostituta que comete felação? Você sabia que no GTA é roubo de carro, não é dirigir, você rouba? Sabia que no GTA atropela a idosa na rua, foge da polícia, porque ele está roubando o carro, troca tiro com a polícia, comete suicídio? Ele foi ficando assustado, aí eu abri o computador e fui mostrando as cenas, ele começou a chorar. Falei, eu nunca imaginei que eu estivesse pagando para o meu filho ser doutrinado para matar e para morrer. Ou seja, doutrinado pelo diabo, com o dinheiro suado do serviço dele. Ele pagava achando que o filho estava ali só se divertindo, dirigindo um carrinho. Mas quando o pai virava as costas, ele ia para as outras fases terríveis. Então eu trouxe aqui esse jogo bem antigo. Essa palestra aqui foi de 2009, se não me falha a memória. 14 anos atrás. Hoje está muito pior. Então, para não chocar demais, eu peguei um assunto bem antigo, que a maioria dos meninos nem conhece mais, nem jogam mais. Mas dá para você ter um pouco de noção do cenário que nós estamos vivendo. Eu falava de 2007 até 2009 que jogar videogame diminuía o tamanho do cérebro, mas eu não podia provar. Eu tinha uma alta amostragem por observação das milhares de pesquisas que eu tinha feito com crianças e adolescentes e dos atendimentos, onde eu pude ver adolescentes que tinham muitas habilidades cognitivas e bons comportamentos, perdendo essas habilidades e mudando o comportamento. E quando, na pesquisa, eu podia analisar e tentar encontrar algo em comum com aqueles adolescentes que perdiam capacidade mental, o que existia de comum entre eles era o hábito de jogos, ou seja, o tempo e o tipo de jogo que eles jogavam, estava fazendo com que eles perdessem essas habilidades. Dislexia, desgrafia, descalculia, entre outras situações, eles passavam a viver quando rotineiramente se entregavam aos jogos eletrônicos. E eu dizia, olha, jogar videogame diminui o tamanho do cérebro. Brigavam muito comigo cientistas, porque eu não tinha como provar. Para eles, à época, era impossível, improvável ou até impossível que a estrutura neural fosse afetada por qualquer tipo de hábito.
Não tem como, o cérebro está dentro do crânio, não tem como ele mudar de tamanho. Levou muitos anos para que pesquisas científicas pudessem mostrar que jogar videogame diminui o tamanho do cérebro. Agora eu andava debaixo do braço com um monte de pesquisas, anos atrás, para mostrar que, olha, eu observava por milhares e milhares de casos que eu tinha atendido e trabalhado diretamente. Mas agora a gente tem pesquisas científicas que mostram que o cérebro diminui de tamanho pela passividade de ser conduzido de forma inconsciente numa proposta de jogo eletrônico. Porque no videogame você não cria. A gamificação das coisas é interessante. Nós aprendemos por meio dos jogos. É possível ser ensinado por meio virtual, como simular direção de carro, simular voos. Mas eu não devo fazer isso todos os dias, o dia inteiro, por muitos anos, porque senão eu só vou saber sobre isso. Então eu vou aprender a dirigir um carrinho, eu só vou dirigir. Eu não vou poder fazer mais nada na vida. Nós vamos fazer de tudo na vida. O máximo possível de coisas diferentes para desenvolver capacidade mental. Então eu estou num jogo de dirigir carrinho. Não tem nada de errado, pode dirigir. O videogame, eu posso jogar tudo que eu puder fazer na vida real. Então eu posso andar de bicicleta? Posso. Eu posso jogar bola? Posso. Eu posso andar de carrinho? Posso. Então tudo que eu puder fazer na vida real, que não é um problema social, eu posso jogar. Mas se eu faço só isso por muito tempo, eu perco a capacidade mental, cerebral, de estrutura física, de funcionamento do cérebro, mudança física e química, eu perco capacidades de fazer outras coisas, de estudar, de criar, empreender, me relacionar, lidar, reconhecer e lidar com as emoções e etc. Então, eu posso um pouco de cada coisa. Mas se o jogo que eu jogo, eu não posso replicar o que eu faço na vida real, eu não devo jogar. Seria um conselho básico, padrão. Todos nós somos seres formados por hábitos. Os nossos hábitos são refletidos em comportamento. E comportamento influencia mais comportamento. Se eu dou um sorriso, recebo sorriso. Se eu dou um abraço, recebo um abraço. Se eu dou um bom dia, recebo um bom dia. A maioria das vezes, tudo que eu faço, eu recebo também. Se eu sou ranzinza, cara fechada, se eu sou amargurado, se eu sou nervoso, se eu xingo os outros, brigo, bato, se a violência, o mau humor faz parte da minha vida, eu começo a atrair isso também. As pessoas vão reagir dessa forma, vão me rejeitar. O videogame tem destruído a estrutura mental dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, levando muitos deles ao suicídio. Alguns ao massacre. Outros ao assassinato, mas muitos ao suicídio e a maioria deles a limitações severas de capacidade de uso do cérebro na sua plenitude. Eu dediquei em torno de 18.000 horas de trabalho prático e estudos sobre mídia e comportamento. Se você calcular um pouquinho sobre este tempo, daria para cursar 5 faculdades. Posso dialogar com qualquer um de vocês, inclusive quem está em casa, nos pormenores, sobre o que eu vou falar de forma condensada aqui. Não dá para entrar em muitos detalhes, mas vai dar para que vocês possam ver muitos cenários comuns em um único foco. Vou pegar praticamente um único jogo. Vou ter mais 2 ou 3 jogos apresentados para vocês, mas a base aqui vai ser o GTA, o grande assalto de automóveis. A proposta de um jogo bem antigo. Então vocês vão ver se esse jogo naquela época já fazia isso com crianças e adolescentes e os jogos de hoje. Será que pode fazer pior? E vem dialogar comigo quando terminar essa palestra, essa aula. Nós estamos aqui num tempo de ensino. E é muito bom e muito importante quando nós paramos e estudamos as Escrituras. Mas é muito bom também quando a gente tem esse momento, essa oportunidade de estudar sobre a nossa vida prática, diária. Porque nós somos seres integrais, inteiros. Tudo que fazemos tem que glorificar o nome do Senhor. Nossa vida tem que espelhar a Cristo. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, existimos para a glória de Deus. Com o trabalho que fazemos em casa, com o trabalho que fazemos na nossa empresa, com os estudos da nossa faculdade, com o testemunho que damos na sala de aula, dirigindo o Uber, o que fazemos? Nós somos de Deus e fazemos para Deus. Então é importante cuidarmos de todas as áreas da nossa vida, não cuidar apenas daquele momento do culto familiar, do culto aqui na igreja, que é importantíssimo cuidar do espiritual. O natural também é importante, porque nós somos seres integrais, nós somos cristãos, tudo na nossa vida é para a glória dele.
Nós não temos desculpa de ter uma vida que faz coisas que desagradam a Deus. Não pode. Se comemos, para Deus comemos. Se bebemos, para Deus bebemos. Se nós vivemos, vivemos para Deus. E se morremos, nós somos do Senhor. Então, tudo o que fazemos tem que espelhar a Cristo. Ele tem que olhar para nós. Deus olhar para a gente e ver Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E assim com os nossos hábitos. O que fazemos com as nossas portas trancadas. Principalmente aos jovens e adolescentes, quando não tem ninguém te vendo. Você está no seu quarto, na sua casa, sozinho, com a porta fechada, ligado na internet, diante de um computador, seja jogando ou acessando. O que você faz ali? Deus está vendo, está do seu lado, e tem que ser para a glória de Deus. Mas Satanás é estrategista, ele é audacioso, sugestivo. Ele quer acabar com a nossa mente. Ele quer nos fazer não ter capacidade de saber quem somos. Quem é Deus? O que estamos fazendo aqui nessa terra? Para onde vamos? Muitos estão vivendo perdidos. Sem o desejo de viver hoje, quanto mais expectativa de viver amanhã. Nós temos uma multidão de adolescentes e jovens com ideação suicida, com tentativa de suicídio, com uma vida sem sentido, que dói viver hoje, que esperança para viver amanhã não existe. Nós, os brasileiros, estamos entre os principais países. Em alguns lugares, alguns cenários, segundo, outros, primeiro lugar, com referência à doença mental. Nossas crianças também. A mídia tem adoecido as nossas crianças. A todos vocês que não são crianças e nem adolescentes, que já são jovens, olha, os nossos meninos e meninas precisam do seu socorro. Precisam de você, que ainda tem lucidez, que ainda nasceu antes de 1990 e ainda tem um cérebro capaz de fazer análise e processos que os que são virtuais hoje não conseguem fazer mais. Mas nós vamos partir, se Jesus não voltar até lá. E essa última geração, que usava o cérebro sem exclusivamente o ambiente virtual, quando nós partirmos, se não houver quem ensine, os nossos meninos vão se matar aos montes. Estarão vazios. Bom, vamos dar início. Problemas causados pela frequência no uso dos games violentos. Tem muitos tipos de jogos, muitas propostas. Como eu falei, a gente pode ter jogos para dirigir carrinho, andar de bicicleta, para jogar jogos de futebol. Vamos focar nos jogos violentos, porque nós somos seres formados por hábitos. Se eu tenho o hábito e a rotina de estar num cenário com violência, há uma probabilidade enorme de eu ser violento ou reagir com violência. O videogame conduz o meu cérebro em um caminho pré-determinado de passividade. Não há capacidade criativa. Quando você está jogando, tudo foi pré-programado. Tudo está ali pré-determinado. Você vai só descobrindo as fases. Você vai só sendo conduzido para aprender qual caminho percorrer, para passar de fase. Isso é uma forma de condução inconsciente, de forma passiva, você é levado a reagir. Apareceu ali o seu inimigo do jogo, você reage atirando. Então, os cenários que se seguem, o seu cérebro vai aprendendo a reagir. Isso não leva o cérebro a desafiar criações de novas conexões neurais, para que haja mais sinapse entre os neurônios. Então, são os lugares do cérebro onde você armazena as informações e eles vão se formando, sendo desafiados quando eu penso, quando eu memorizo, quando eu reflito, quando eu estou raciocinando e me esforçando para lembrar, para guardar, para entender. O meu cérebro está fazendo com que as terminações dos neurônios se expandam e fiquem próximas umas das outras. Haja uma troca de conteúdo entre elas, uma reação eletroquímica chamada sinapse, o pensamento. Às vezes nós ficamos com cefaleia, com dor de cabeça, até já ouvimos falar sobre isso. Cuidado com essa decisão sua, cuidado com o que você vai fazer, isso vai te dar dor de cabeça. Porque quando nós pensamos muito, há um aquecimento da massa cefálica, porque essa reação química, elétrica também, ela faz com que aqueça. Se você fechar um curto entre dois fios, tem calor. Então, pensar muito, raciocinar muito, desgasta, cansa, consome muita energia. O cérebro consome a maior parte da energia do corpo.
Mas também há um aquecimento, ao ponto de gerar dor. Então, período de faculdade, de estudo, de escola, de prova, a gente pensar muito. Mas também algumas decisões, cuidado, isso vai te dar dor de cabeça, esse negócio vai te dar dor de cabeça, a pessoa vai te dar dor de cabeça. E aí quando alguém está com dor de cabeça, alguém está nervoso, nossa, é preciso o quê? Esfriar a cabeça, não é? Esfria a sua cabeça, está de cabeça quente. Não é um ditado popular, comum? A pessoa está de cabeça quente, esfria a cabeça. E quando a gente esfria, você coloca ali água fria mesmo, ou compressa e tal, a dor vai embora, porque você esfriou o cérebro. Ele vai diminuir a dor, a intensidade. Então, quando eu jogo videogame, muito tempo principalmente, o que acontece? Atrofia, o distanciamento e a morte de rede neural. Ou seja, fica inativo. Não a morte, mas a inatividade deles. É quando nós vamos para a academia e malhamos, o Mateus é um pastor malhado, forte, olha. Cumprimentando ele ali, tá, falei, puxa, tá puxando peso lá, malhado. Mas se ele parar de malhar, se ele ficar igual eu, só visitando família, comendo todo lugar que vai, ele vai ficar igual eu, ele vai ficar com essa região aqui mais forte do que essa região aqui. Então, é assim. E se parar de comer, eu não tenho nem músculo, não vou ter nem gordura, vou ficar franzino. Ele precisa usar o corpo. Precisa movimentar, precisa ter mobilidade, precisa pegar peso. O cérebro também. Eu preciso malhar o cérebro. Porque assim como eu fico atrofiado, fraco, sem condição de pegar peso, porque se eu começar a treinar o meu corpo, estou lá na academia, puxando, eu vou pegar um saco de cimento aqui, jogar nas costas, levo ali, carregar uma lata de tinta, vou ajudar lá alguém que está mexendo com reforma, eu vou pegar isso com tranquilidade. Mas se eu não tenho hábito, se o meu corpo não é utilizado, se eu não tenho mobilidade, se eu não movimento o meu corpo, eu vou pegar um saco de cimento com muita dificuldade, vai ficar pesado, eu não vou saber colocar. O cérebro é assim também. Se eu não desafiar, não malhar o cérebro, não fazer com que ele tenha força, pensar cansa, é difícil. Dá dor de cabeça, irrita. Uma das coisas que acontece muito quando o cérebro é desafiado, há um processo um pouco mais extenso do que ele está acostumado. Memorizar algo, estudar para a prova, alguém pede alguma coisa, eu tenho que preparar uma mensagem, tenho que preparar o estudo lá para o adolescente, tenho que estudar o estudo que meu pastor passou. Ou seja, pensar mais tempo do que está comum, gera não só aquecimento, mas irritabilidade, porque eu não estou pronto, meu cérebro não é capaz. Sexta-feira nós vamos falar muito sobre isso na perspectiva da pornografia, que tem destruído a capacidade, o impulso de tirar da energia dos nossos jovens. Você não pode perder a palestra sexta-feira. Podia perder essa daqui de sexta-feira, mesmo se você não é um adolescente, um jovem, vai lá, você que é adulto também, participa, abaixo de 100 anos, está todo mundo liberado, acima de 100 anos tem que ir com os pais. Então, o videogame, ele tem feito com que o nosso cérebro perca vitalidade, força. E aí, quando há algum desafio para raciocínio, explosão de ira. Porque quando o jogo é violento, minha memória emocional está recheada de violência. Eu vou tirar do meu armazém o que eu tenho. Violência. Nós vamos caminhar um pouco nisso. Ó, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Recarrega, fela da puta. Boa, menino. Recarrega. Aperta R. Tá filmando isso, velho? Que rocha. Como é que agacha, velho? Ó o bicho vindo. A caixa dele só corre, mano. Ó o bicho vindo, velho. O bicho fugiu, velho. Ó o bicho vindo, velho. Patrão, estou aí, velho. Ó o bicho vindo, moleque. Oh, não. Matou, velho. Arrancou a cabeça. Você pode perceber que ele não é uma criancinha, já um jovem, jogando videogame, e ele interage com a tela, reagindo ao que está acontecendo na cena, com muita conexão. O bicho vindo, véio. E ele assusta, ele fica tenso, ele mexe o teclado, e ele está completamente conectado. Para os que são da área de educação, nós podemos falar sobre modelação, ou da área da psicologia. Albert Bandura falava sobre modelação. Uma fase de aprendizagem a partir dos modelos.
Nós observamos e replicamos. Bandura fez um experimento, entre tantos, colocou crianças para assistir um vídeo, onde um adulto colocou um boneco João Bobo ali e ficou batendo no boneco João Bobo, dando chutes e socos no boneco João Bobo. Aquele bonecozão inflável que você empurra, ele volta para o lugar. Então o adulto ficava ali batendo, dando chute. Depois ele pegou o boneco João Bobo de verdade e colocou lá na sala com as crianças. O que vocês acham que as crianças fizeram? Deram chutes e socos no boneco João Bobo, 90% delas. Aprendizagem por meio da observação. Muitos outros experimentos foram feitos para que ele pudesse, então, fazer a sua publicação, sua pesquisa concluída, e ele falava sobre modelos. Aprendemos a partir da observação e replicamos os modelos, principalmente na infância. Agora, nós temos já há muitos anos publicações das neurociências falando sobre neurônios espelho. Você pode anotar isso e pesquisar depois, amplie os seus saberes, pesquisando sobre neurônios espelho. Uma quantidade de neurônios que temos, que ele é responsável pela interação com aquilo que nós recebemos como informação, especialmente visual, o vídeo, por exemplo. Então, o nosso cérebro se conecta e reage como sendo participante, não espectador. Neurônio espelho é a capacidade do cérebro espelhar, literalmente, se conectar, como se estivesse na cena. Sábado, então, na sexta, quando falarmos disso, ligado à pornografia, é um cenário devastador. Então, neurônios espelho é quando alguém machuca você, quando alguém está chupando limão, você ensaliva, quando você conecta com a cena. Aqui o menino está com o neurônio espelho, se conectou ali com o videogame, tendo reações e assustando, e nem estava usando realidade virtual, realidade aumentada, ele não estava usando um óculos, ali é um vídeo bem antigo, ele está apenas assistindo na tela e sendo conduzido ali pela proposta do jogo. E tem também pesquisas que hoje mostram o que eu falei para vocês, que antes era apenas uma observação minha, mas agora nós temos como provar, que é a plasticidade neural. Outro termozinho que você pode anotar e ampliar os seus saberes lendo um pouco sobre isso. Ou plasticidade neuronal. A capacidade do cérebro mudar sua forma física de acordo com os desafios que ele recebe. Ou seja, aumentar o seu volume e a sua capacidade de processos. E olha, cerca de 95% a 96% de todo o funcionamento do nosso cérebro, de todos os processos mentais, são inconscientes. 4% a 5% é consciente, está aqui. Então, eu preciso cuidar de toda a estrutura cerebral, de como o meu cérebro funciona e da sua capacidade, para que eu consiga ter uma vida relativamente de sucesso, uma vida de relativa proteção também, consigo identificar situações de perigo, eu consigo lidar com os desafios da vida, namoro, casamento, família, trabalho, fé, política, igreja, minhas rotinas. Eu preciso ter um cérebro capaz de compreender, de armazenar informações, de processar informações, de tomar decisões. E o videogame, ele tira esta capacidade e faz com que os nossos jovens e adolescentes tenham muitas limitações para tudo na vida, para tudo que precisa usar o cérebro. E isso é algo assustador. Jogos violentos, eles não eram conhecidos como jogos antes. O videogame, ele iniciou-se como um simulador de guerra. E nós vamos assistir um trechozinho aqui de um documentário. Os segredos da nossa época estão nos códigos dos games que jogamos. Os jogos falam muito sobre a época em que foram criados. Videogames são uma forma de arte expressiva e representativa. Uma forma de arte que nasceu num período de muitos medos. No one can foresee precisely what costs or casualties will be incurred. Não é legal que uma coisa como a tecnologia da Guerra Fria pôde, de uma maneira até contraditória, gerar uma coisa que transformou o bélico em diversão? Os videogames podem nos levar ao futuro de olhos bem abertos. É uma forma de arte muito complexa e poderosa. E o melhor ainda está por vir. O estranho é que tudo isso começou com o apertar de um botão. A era do videogame.
O videogame é o futuro do entretenimento. Uma indústria multibilionária que arrastou o nosso mundo para o domínio digital. A Guerra Fria era um permanente estado de conflito diplomático entre o mundo comunista e o mundo capitalista. Chamava-se Guerra Fria porque, na verdade, nunca resultou em conflito armado. President Kennedy ordered a blockade of Cuba and demanded that Russia remove this threat to peace. A Guerra Fria se tratava de opor uma simulação contra a outra, e os jogos usavam a tecnologia da simulação. Ela é usada para imitar o mundo real e prever os resultados. Até certo ponto, era isso que acontecia em Washington e Moscou. Era uma versão global do jogo de batalha naval. To protect the future of America, the defense techniques of tomorrow had to be discovered now. A Guerra Fria não passou de uma simulação, porque a guerra não se concretizou. Só havia a possibilidade de batalhas no futuro, além do medo da guerra e de suas consequências. Estas simulações virtuais e os primeiros computadores da Guerra Fria refletiam os temores, mas não traziam alívio. O jogador não podia controlar os mísseis. As pessoas gostam de mundos previsíveis, com consequências previsíveis ou pelo menos consequências controláveis, e da sensação de que se você tiver habilidade, poderá controlá-las. Isso traz satisfação. O mundo em geral é bastante incontrolável e algumas vezes até ameaçador. O primeiro jogo de computador logo surgiria com a tecnologia da Guerra Fria. E o mundo, simulado ou real, nunca mais seria o mesmo. Bom, então, foi desenvolvido um simulador para treinar, capacitar soldados americanos para estarem prontos para uma guerra. Simulador. Não havia guerra, era apenas uma especulação. Era a guerra entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos, mas capitalismo e comunismo estavam ali, disputando a possibilidade de uma guerra nuclear, e os americanos queriam treinar melhor os seus soldados e desenvolveram, então, um treinamento virtual. Era uma tecnologia para a guerra, onde soldados podiam simular, já que não tinha um cenário real. À época foi feito um experimento, onde parte do exército americano foi levado para o treinamento virtual. Imagina que aqui nós temos cerca de 1000 soldados que foram formados, estão prontos para a guerra. Eu deixei 500 soldados na formação padrão e levei 500 para a formação virtual, para treinar, para passar por este programa secreto de simulação de guerra. E aí, então, este grupo passou alguns meses treinando ali no simulador, dar tiros, estratégia de guerra, especialmente para matar, especialmente para dessensibilizar, para ter coragem para executar o seu inimigo. Porque os soldados que passavam por treinamento, aqueles que eram recém-inseridos nas Forças Armadas, eles têm uma certa sensibilidade para o combate. O treinamento padrão não os forma com capacidade de reação ou de ação para eliminar o seu inimigo. Isso se dá com o tempo. Mas o treinamento virtual depois mostrou-se extremamente eficiente. Esta equipe que teve uma formação padrão acertou, em média, 20% dos tiros em área fatal, cérebro e tórax. Esse grupo que foi levado para o simulador acertou, em média, 90% dos tiros na cabeça e no tórax. Não só os desensibilizaram, os tornaram insensíveis para matar, mas também precisos na missão. Se tornaram snipers, se tornaram atiradores de elite pelo treinamento virtual. Só que era para treinar soldados, mas não houve guerra, e aí essa proposta de treinamento virtual, acharam aquilo engraçadinho, interessante, e começaram a usar por brincadeira, e isso se tornou, então, a potência que é o mundo dos jogos eletrônicos, que está em praticamente todos os celulares, em todas as casas. O videogame se tornou uma indústria multibilionária para o entretenimento, mas não só faz coisas boas, mas infelizmente também tem trazido muitos prejuízos para os nossos meninos e meninas. Esse não coloca na internet. Por anos eu vivi uma vida dupla. De dia eu fazia meu trabalho, gastava as mangas. Mas à noite eu vivia uma vida eletrizante, de batimentos fortes e adrenalina. Se a verdade for dita, uma vida de virtude duvidosa.
Eu não vou negar que eu estive envolvido em violência. Até fui perdoado disso. Eu desfigurei e matei os adversários. E não somente legítima defesa. Eu mostrei desrespeito à vida, hierarquia e propriedade. E aproveitei cada momento. Você pode não achar que isso parece comigo, mas eu comandei exércitos e conquistei mundos. E se para alcançar esses objetivos, eu deixei minha ética de lado. Eu não me arrependo por viver uma vida dupla. Pelo menos eu posso dizer, eu vivi. Não subestime o poder do PlayStation. Ruim para ver? É uma propaganda de videogame para crianças, para adolescentes. Ensinando os nossos filhos a terem o que nós adultos não temos. Não deveríamos ter, eu acredito que aqui não tem. Vida dupla. Satanás tem cegado o entendimento dos nossos meninos e meninas, ensinando-os que não tem problema serem demônios, desde que seja no virtual. Que não tem problema a prostituição virtual, a droga virtual, a violência virtual, o videogame para matar idosos, o videogame para cometer estupro, o videogame para roubar carro, desde que seja no virtual. E aí o cérebro começa a confundir pelo tempo do uso o que é virtual e o que é real. E a proposta da PlayStation é isso, vida dupla. Eu matei, eu fiz isso, pelo menos eu posso dizer que eu fiz, eu vivi, e não subestime o poder do videogame para treinar meninos e meninas para serem não só cristãos, mas demônios também. E aí, com o tempo de frequência de uso da proposta da violência, eles são muito mais do mal do que do bem. Se você tem irmãos pitbull, que nasceram dos mesmos pais, e você separa os dois, para depois de 2 anos colocá-los para brigar um com o outro, numa rinha, estimula eles para a briga, qual vai vencer? Depende daquele que você der mais atenção, que você alimentar melhor. Se você vai pegar um destes e compra ração de primeira qualidade, tem mais espaço para ele correr, e você treina ele mais e coloca obstáculos, ele vai ficar mais forte. Ele recebeu mais tempo, mais dedicação, mais comida, mais atenção, então ele está mais forte do que o outro que ficou lá sem exercício, sem importância. Você vai colocar os dois para lutar. Aquele que você dedicou mais tempo para ele, vai matar o outro que é mais fraco. Se você alimenta a sua carne, se você alimenta o seu cérebro, se você passa mais tempo com aquilo que é do diabo, os meninos vêm à igreja uma vez na semana ou 2, Mateus está lá se esforçando para estudar, para preparar as boas mensagens, bons vídeos, o acampamento, o evento, mas ele vem de vez em quando, em casa ele está lá todo dia, o dia inteiro, sendo treinado para ser demônio, sendo treinado para matar, para morrer, sendo treinado para acostumar-se com aquilo que é podre, com vida dupla. Como que ele vai reagir durante a caminhada da vida? Ele vai chegar na universidade, vai ser engolido por ideólogos, vai ser destruído pela pornografia, vai ser destruído por outro jovem que tem um cérebro um pouco mais e vai levá-lo, vai sim, vai ser o popular Maria, vai com as outras, vai usar droga, vai se prostituir. Os nossos jovens estão se perdendo, porque a mente está sendo destruída por hábitos e porque algumas propostas são para matá-los mesmo, e eles alimentam mais a carne, o pecado, a maldade, a violência pelo hábito dentro da nossa casa, e pensamos que está lá no quarto, pelo menos ele está protegido, está seguro, não está na rua, não está nas drogas, está lá no quarto, sendo treinado por Lúcifer, debaixo do meu nariz, para daqui a pouco, como adolescente, matar um monte de gente e cometer suicídio. Proposta do videogame. Às vezes nós achamos forte as cenas, e até são, porque nós vivemos separados, santos, e nós não colocamos o que é mal diante dos nossos olhos. Salmo 100, versículo 3, não coloca coisa mais diante dos nossos olhos. Conhecemos Filipenses 4:8, que diz, finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então nós nos demoramos nisso. Mas o mundo não é tão florido assim como para nós, que nos preservamos das contaminações mundanas, daqueles problemas que não temos conhecimento, nem temos o hábito, mas nós estamos aqui como soldados. Nós somos pais, somos tios, somos irmãos, somos avós, avós, somos adultos. Por mais que o que a gente vai ver aqui ainda possa parecer forte, os nossos meninos e meninas estão precisando de socorro. Não volta para casa só indignado, porque num culto de ensino você viu imagens que talvez você nunca viu, mas os seus netos, seus filhos, ou os colegas dos seus filhos que podem influenciá-lo, estão vendo.
E precisa de você, da sua lucidez, do seu conhecimento, da sua capacidade de saber que mundo eles estão inseridos, que armadilha tem para eles, porque se eles não tiverem ensino, se eles não nos tiver acessíveis para ensiná-los, para aconselhá-los, eles se perderão, porque os jovens estão em formação, os adolescentes em desenvolvimento, as crianças na vulnerabilidade psicológica, por ser uma pessoa em desenvolvimento, e cabe a nós sim, saber o que está acontecendo com eles. Porque o diabo não veio brincar. Cadê os nossos meninos e meninas? Não estão aqui na igreja, né? Você está, porque você nasceu em outra época. Você não foi dominado por essa maldição que está acabando com os nossos meninos e meninas. Mas eles estão aí, se perdendo, sendo enganados. E nós precisamos nos levantar como igreja. Não coloca na internet também essa cena, não. Aqui é o GTA. A proposta do jogo é roubar carro, matar pessoas, dar facadas e uso de bebida alcoólica. Eles vão para boates, usam drogas. Criancinhas de 6, 7, 8 anos, no Brasil inteiro jogavam esse jogo com vício, todos os dias. E quando o pai chegava, a mãe chegava, eles achavam que era só um jogo de carrinho. Eu vou pular aqui a cena, porque depois dessa cena fica algo terrível. Atos de felação. Em jogo para criança. Olha, peraí, pastor, fala isso aqui. Olha, é uma indústria multibilionária que eu não consegui vencê-los, nem estando no parlamento, nem falando para todo o Congresso Nacional, nem produzindo relatórios usados por Secretaria de Segurança em vários lugares, nem tendo dedicado mais de 18 mil horas e podendo dialogar sobre isso de forma extremamente técnica. Aqui eu estou contextualizando com a igreja. Eu não consegui vencer a indústria multibilionária do videogame. Meus irmãos, esse jogo do GTA, ele, até agosto do ano passado, o último levantamento que tinha sido feito, ele lucrou 7 bilhões e 700 milhões de dólares. É a maior receita de lucro do entretenimento mundial da história. Uau, quase 8, mais de 30 bilhões de reais. 38 bilhões de reais. É algo assustador. E eles têm dinheiro para comprar alguns cientistas, pseudocientistas, para defendê-los, sim ou não? Sim. Entra no YouTube depois e procura a minha fala na Comissão de Educação da Câmara Federal no ano de 2019. Tem pessoas pagas e muito bem pagas para fazer relatório favorável ao uso dos jogos eletrônicos por crianças e por adolescentes. No interior de São Paulo, um fato dessa semana reforça a ideia de que alguns videogames podem estimular a violência. Um rapaz de 17 anos matou a avó quando ela tentou interrompê-lo no meio do jogo preferido. O jogador ganha pontos ao matar inocentes. Assim, dá para resumir esse jogo. Um roteiro que deveria permanecer na ficção. Mas a história virou realidade com uma família tradicional de Pirassununga, no interior de São Paulo. O rapaz, que completou 17 anos neste sábado, convivia com a avó por parte de pai desde pequeno. Dona Aparecida tinha 65 anos e era professora aposentada. O adolescente, aparentemente tranquilo, não tinha nenhum histórico de violência ou drogas. A vida que ele levava era uma vida normal, com toda, vamos dizer, até melhor do que muitos adolescentes, porque as facilidades que tinha, morava numa casa muito boa, num bairro muito bom. A casa fica em um bairro considerado de classe média alta, com residências muito bonitas, praças muito bem arborizadas. O menino passava o dia todo aqui, dentro da casa da avó, enquanto os pais trabalhavam. No dia da discussão, a avó pediu para que ele não jogasse videogame e que estudasse para uma prova. O adolescente não gostou. Foi até a cozinha e pegou uma faca. Voltou para a sala onde a avó assistia televisão
aproximou-se por trás e golpeou a idosa 5 vezes. Em seguida, o adolescente chamou a tia, que acionou a polícia. Segundo ele falou pra gente aí, simplesmente agrediu a avó devido a um videogame. Um videogame que ele estava jogando e os dois entraram em atrito por causa desse videogame. O que mais espantou os policiais foi a tranquilidade do jovem. Um distanciamento, como se o assassinato não fosse real. Ele tá de um jeito ainda que como se nada tivesse acontecido. Um menino que todos falaram que é sempre calmo, educado, mas ele disse que se baseou em um jogo de videogame para cometer o crime que cometeu. Mas os familiares já estavam preocupados com o garoto, que não ia muito bem na escola. E foi justamente por isso que a avó insistiu que o menino estudasse. O adolescente foi reprovado na escola no ano passado. O problema com os estudos era um dos motivos para a avó não gostar de ele passar tanto tempo em frente ao videogame. Depois do crime, a polícia encontrou na casa da família o jogo preferido do garoto. O Grand Theft Auto, ou GTA, é um game muito popular entre os jovens. A tradução do nome é o grande roubo de carro. No roteiro do jogo, o personagem ganha pontos sempre que comete atos violentos. Para vencer, ele explode prédios, provoca tiroteios, foge da polícia e mata pessoas por onde passa. Tudo a sangue frio, sem esboçar nenhuma reação ou sentimento. O personagem apenas segue em frente, imbatível, até a próxima missão. Os adolescentes passam por tudo isso sem nenhuma orientação. Para esta psicóloga, a violência do jogo pode influenciar na formação de uma criança ou um adolescente. Um dos mecanismos de aprendizagem e que mais influencia as crianças, principalmente, é chamado de modelação, que é você aprende observando modelos. Se você observa uma coisa acontecendo, você aprende a fazer. Se você observa que aquilo que está sendo feito traz uma vantagem para quem está fazendo, você repete aquele comportamento. Os pais que identificam uma criança isolada, uma criança que só fica entre computador e videogame, é hora de fazer o quê? Olha, é um sinal de alerta de que essa criança não está bem. Uma pessoa que não gosta, que não se interessa pelas relações sociais, ela tem um problema. O que é importante deste vídeo para quem é mãe ou avó? Alertar vocês para não enfrentar os seus filhos ou os seus netos com veemência enquanto jogam. Porque o jogo, especialmente violento, preparou o cérebro deles para te matar, literalmente. Não quer dizer que todos farão isso. Depende de outros fatores, como o isolamento social. Se as crianças ou adolescentes que são parte da sua família, que têm o hábito de jogar jogo violento, eles vão à igreja, praticam esporte, vão à praia, têm amigos, vão a alguns eventos, estes outros ambientes são fortes para que ele se modele neles. Então, ele consegue observar outros adolescentes, outros jovens, ele consegue colocar outros conteúdos na mente, como na escola, na igreja, nos eventos, nas festas. Isso diminui a probabilidade de ele ser reativo imediatamente. Mas o isolamento, o tempo de jogo, pode levar alguns dos meninos e meninas a um ato violento, como o que nós vimos ali. Tem um outro caso que a avó foi lá e proibiu o videogame, cortou o fio do videogame. Infelizmente, ela foi decapitada pelo neto. Eu poderia contar para vocês aqui inúmeros casos reais, se não estivesse sendo transmitido. Casos que eu trabalhei diretamente, contei no seminário de Brusque. Casos que eu tive, infelizmente, contato direto com o cenário devastador que foi quando uma mãe enfrentou o filho proibindo de jogar videogame e qual foi a sua reação. Nós vamos trazer alguns casos, não muito pesados, mas cuidado, vovó, cuidado, mamãe, ao enfrentar o seu filho ou o seu neto quando ele tem o hábito de jogar um jogo violento e arrancar o videogame, arrancar o fio, cortar, destruir, quebrar, você pode correr risco de ser morto, morta naquele momento.
Dois dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo estiveram no centro das atenções de todo o planeta nesta quarta-feira por causa de crimes chocantes. Nos dois casos, homens armados produziram massacres. O maior número de mortes foi na Alemanha. O assassino entrou hoje cedo na escola técnica de Albertville, em Winnenden, perto de Stuttgart, na Alemanha. Vestia roupa de combate e levava uma pistola. O braço estendido no momento dos disparos. O adolescente cambaleia após ser ferido a bala numa perna, mas consegue ainda recarregar a arma. Uma das testemunhas, que filma com o celular, se assusta. Uma delas diz apenas: não dá para acreditar. O rapaz senta-se no chão. A imagem sofre um corte. Nesse momento, segundo a polícia, o jovem atira contra a própria cabeça. O corpo estendido no chão é o fim de um dia em que um adolescente, agora chamado de Tim K., lembrado pelos professores como um menino quieto, sem expressão, entrou na escola técnica onde se formou, vestido para combate. Armado com pistola automática de grosso calibre, matou 9 estudantes, 3 professores. Fugiu, matou uma pessoa na rua, sequestrou um carro, obrigou o motorista a dirigir até outra cidade. Parou numa loja de carros, matou um vendedor e um cliente. Trocou tiros com a polícia, feriu 2 policiais. A arma, uma bereta, ele pegou entre as 18 que o pai, membro de um clube de tiro, tinha em casa. Todas devidamente licenciadas. Um menino calmo, pacato. Olha, esse é um perfil padrão. Criança, adolescente calmo, bom filho, educado, fica quieto no quarto jogando videogame. De repente, do nada, ele sai matando pessoas. Roubou o carro, fugiu, trocou tiro com a polícia, feriu o policial, matou pessoas na rua. Que jogo é esse? Para quem conhece o GTA, ele replicou o comportamento do jogo. Bom, lá na Band disseram assim: há alguns meses ele foi diagnosticado com depressão, chegou a passar por tratamento, mas abandonou o tratamento, porque o isolamento social vai produzir isso, né? Ele se isola para jogar. Tim gostava de jogos, de videogame e filmes de ação. Fato que a promotoria considerou normal devido à idade dele. Bom, pode ser normal, mas é um dos principais fatores que o levou ao comportamento violento. O presidente do país, em discurso, ele pediu aos pais para não expor os filhos aos jogos violentos. Agência de notícia tailandesa. Um distribuidor tailandês de videogame, a agência Reuters. Um distribuidor tailandês de videogame suspendeu as vendas do GTA na segunda-feira, depois que um adolescente confessou assalto e homicídio de um motorista de táxi em uma tentativa de recriar a cena do jogo. Você vai pesquisar na internet, você vai encontrar inúmeros casos no Brasil, e muitos deles não associados com o comportamento. Porque são poucos os jornalistas que conseguem, e também investigadores, fazer essa associação. Vai para Minas, né? Aqui eu não sei como falaria. Mas esse ato foi muito semelhante à sequência de um jogo. Quando um caso, eu vou mostrar daqui a pouquinho, começou a ser noticiado na internet e na TV a cabo, lá de Realengo, eu liguei na Secretaria de Segurança Pública e detalhei para eles a maior probabilidade do cenário que estava se desenrolando ali com aquela violência na escola, que era a réplica de um comportamento imitado do jogo GTA e Counter-Strike. Então, muitos casos que estão acontecendo por aí não são associados a uma reprodução comportamental da proposta do videogame. Reino Unido. Um jovem que veio à escola na sexta-feira com uma intenção, matar tanto os professores quanto possível. 2 crianças também morreram no ataque selvagem, como também o oficial de polícia que chegou na cena. 19 anos, Robert, saiu de casa pela manhã vestido de preto e armado com uma pistola, uma espingarda, granadas e munição. Ele era considerado um jovem tranquilo. Seu filho é tranquilo, seu neto é tranquilo, mas é viciado em videogame? Olha que é um comportamento característico. Segundo a polícia, ele atirava para matar. Quase todos os tiros atingindo as cabeças das vítimas. Disparou 40 tiros de sua arma 9mm. Matou 13 professores, quase todos com tiros na cabeça. Investigadores encontraram na casa de Robert jogos violentos de videogame. Será que os jogos podem influenciar a violência? Entre alguns problemas
teríamos muitos. Eu destaquei e vou ler só o título deles pelo horário. Agressividade, resultado da frequência do uso de jogos eletrônicos violentos, entre eles está agressividade, baixo rendimento e aproveitamento escolar, banalização da violência, desagregação da família, dessensibilização, desumanização e mecanização do indivíduo, passividade, vício, como qualquer outro comportamento de vício. Porque sob estímulo, eu vou ganhar, eu vou passar de fase, ele vai ficando tenso, ele vai jogando, fica suado, aperta o teclado, o quarto fede de suor, e aí então ele passou de fase, a recompensa. Então ele tem um estímulo, e ele percorre um caminho, e ele consegue aprender, e aí então isso se retroalimenta. Estímulo, motivação, prazer, relaxamento, conquista, circuito de recompensa, o mesmo que para outros tipos de comportamento de vício. Isolamento do convívio social e do contato humano e imitação. Este é o jogo. Este é um jogo forte. Se você acha que algumas cenas de videogame são ruins para assistir, você pode não olhar para a tela. Quem tem menos de 12 anos, eu recomendo que não fique olhando. Possa só ouvir e não transmita esse vídeo. Este é o jogo Call of Duty Modern Warfare 2. Acompanhe a abertura aí, para você entender um pouco sobre o jogo. Propaganda de um videogame. Imagina meninos jogando isso todos os dias. Chega da escola e fica até tarde. O dia inteiro matando pessoas, jogando bomba, explodindo, atirando na cabeça, granadas, pessoas morrendo. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Sendo treinados para a morte. Não leem a Bíblia, não assistem cultos, não ouvem louvores, mas seu subconsciente infestado de violência. E você acha que é só um joguinho de videogame. Ele está com fone de ouvido, você não escuta o que está passando. A tela está contra a porta e o diabo treinando o cérebro do seu filho e do seu neto para que a morte se torne algo desejável. Eu preferi aqui, não me importa, eu vou jogar essa parte do jogo, eu escolhi a opção que não me importa. Bom, essa é uma fase bem violenta, vocês vão ver por quê. Olha o que é a brincadeira. Você participar de um grupo de terrorista para atirar em pessoas. Olha o que é considerado como divertido. Bom, se você tá naqueles dias lá que tudo dá errado, você pode vir jogar o seu Modern Warfare 2 aqui, descarregar toda a sua raiva. Eu vou parar o vídeo ali, porque aí eles continuam atirando em pessoas. O que para nós é extremamente desconfortável, ver a propaganda de um jogo para nós é ruim. É uma propaganda de um jogo famoso, que teve versões, que virou febre comum para os nossos meninos, meninas também. Para nós que não jogamos, para nós que temos TV, eu não tenho TV há 9 anos, eu não tenho televisão na minha casa, não assisto TV, não tenho tempo nem para ficar vendo coisas, a não ser alguma notícia que é importante. Para mim é ruim também, eu lido com isso há anos. Ver cenas de violência simulada, que poderia ser só uma simulação, é uma propaganda de um jogo, é ruim, não é bom não. A gente fica assim com a mente cansada, a gente fica triste. Fala, que coisa ruim, como é que tem gente que... E gostam muitos. Nós vimos o pastor falar sobre o poder que foi o GTA em gerar bilhões. E isso os jogos pagos, porque para esse tanto de dinheiro que
compraram jogos, nós temos muitas vezes mais jovens que usavam jogos pirateados, que não pagavam. Isso virou uma febre. Por mais que possa parecer extremamente desconfortável, mas é um assunto comum no nosso país, que os nossos jovens estão precisando de ajuda, no mínimo de uma oração estratégica, de uma palavra diante de Deus, como autoridade que você é na sua casa, na sua família, na sua igreja, em pedido de livramento aos nossos jovens. Mais uma matéria. São proibidos, mas chegam às crianças e jovens brasileiros mesmo assim. Você vai ver agora como esses jogos podem estimular o comportamento agressivo. É a nossa reportagem da semana. A semelhança entre as imagens impressiona. De um lado, o massacre em um colégio do Rio. Do outro, videogames em que o jogador pode fazer o papel do assassino. Um jovem de 23 anos com distúrbios mentais graves. O atirador de Realengo matou 12 crianças. Isolado, passava boa parte do dia em frente ao computador. Possuía e jogava videogames violentos por horas a fio. Os jogos que ele tinha só exatamente de tiro, entendeu? E os jogos eram sempre os mais atuais, entendeu? Eu também tinha videogame e não tinha os jogos que ele tinha. E ele sempre me mostrava, falava e tal, isso, aquilo, só que eu ficava até assustado com aquilo. Até aqui tá bom, eu vou parar o vídeo. Este caso, o Wellington, ele voltou para uma escola que ele estudou e cometeu uma chacina terrível. Wellington Menezes de Oliveira, 17 anos, cidade de Realengo, no Rio de Janeiro, 2011. A mãe morreu, ele foi adotado pela tia, a tia tinha vários filhos. Essa tia super protegeu ele, porque era um menino fragilizado, um menino calmo, quieto, testemunho de Jeová, um menino que seguia as regras, ia à igreja, visitava pessoas nos dias de visita em domicílios para testemunho de Jeová. Um bom filho, e de repente, com a morte da mãe, ele é adotado e os outros primos, agora irmãos, eles o rejeitam e ele vai ficando cada vez mais isolado, a tia morre. O isolamento dele vai para o mundo virtual e ele começa a ler sobre islamismo e discutir sobre religião e sobre jogos eletrônicos na internet. E aí ele foi ficando cada vez mais viciado e parou de trabalhar e ficou trancado dentro de casa e, de repente, ele tinha distúrbios psiquiátricos graves. Todo jovem que joga videogame violento por horas a fio vai desenvolver, sim, como eu disse para vocês, déficits. Danos na estrutura mental, problemas de comportamento. Então, qual é um problema para diagnosticar adolescentes com transtorno psiquiátrico? É falta de conhecimento de psiquiatras sobre a mídia. Eu escrevi alguns artigos, um deles é Transtorno Psiquiátrico Contemporâneo, mostrando os danos psiquiátricos, neurológicos, emocionais, comportamentais para psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras e neurologistas. Um artigo técnico com dezenas de páginas sobre os efeitos de algumas propostas do jogo para cérebros de crianças e de adolescentes. Esse jovem, que era um menino tranquilo e normal, cometeu uma das piores chacinas que o nosso país já viveu. E nós temos visto, infelizmente, casos de tempo em tempo de pessoas que entram em escolas e matam crianças. Essa palestra é útil para os nossos meninos e meninas para que eles consigam se defender na escola, para que eles consigam perceber a mudança de comportamento nos seus colegas, consigam mapear os coleguinhas que jogam videogame violento e possam aconselhá-los ou
falar sobre eles para os pais, para os seus pais que podem dialogar com a escola. Fiz inúmeras palestras em escolas para adolescentes. Essa palestra eu fiz ela em 2009 para 10 mil adolescentes. Tinha um auditório, tem o DVD, tem essa palestra, parte dela publicada, chamava Caos na Mídia, o tema daquele congresso para 10 mil adolescentes, no mesmo espaço. Temos aqui 6 adolescentes. Mas eu falei para 10 mil adolescentes sobre este assunto, que muitos deles, a maioria deles, passaram pela adolescência, são jovens hoje, 14 anos atrás, e a maioria falou, olha, eu nunca mais esqueci aquela palestra, porque eu estava naquele cenário. E quanto mais eu estudava para contradizer o que você falava, mais eu via que você tinha razão. E aí, então eu fui parando, e hoje encontrei muitos empresários em vários segmentos, que eles tiveram a capacidade restaurada de função cerebral, que eles passaram a mudar o comportamento e mudaram a forma de ver a vida, de ver os pais, de ver a igreja, de ver o estudo, o trabalho, e desenvolveram habilidades para gerenciar a própria vida, autogoverno, capacidade de desenvolvimento intelectual, com relacionamento, com casamento, com família. Muitos hoje são bem-sucedidos, que eu vou encontrando por muitos lugares no Brasil e no mundo, que ouviram as minhas palestras, questionaram, duvidaram, não acreditaram, mas foram estudar, e eles viram que tinha razão, e pararam com o hábito, e se desenvolveram gigantescamente. Eu vou completar estas informações do que estou falando hoje, na sexta-feira, no Congresso para os Jovens. Então, recomendo quem puder assistir a palestra para os jovens, nós vamos mostrar como nós podemos impulsionar os nossos jovens e adolescentes para se tornarem pessoas extraordinárias e não ficarem capengando, arrastando pela vida com dificuldade, com conquistas, com dificuldade com o trabalho, com faculdade, dificuldade com a fé, dificuldade com as relações, com o namoro, dificuldades consigo, com seu corpo, com sexualidade. Nós podemos ajudar os nossos meninos e meninas a avançarem na vida, a se desenvolverem mesmo neste tempo de tantos desafios que a gente vive no mundo hoje, com tantos problemas, especialmente com aquilo que está sendo podre, colocado na mente, no cérebro deles, pela internet, por algumas TVs ou por TikTok, por exemplo, que está destruindo e imbecilizando os nossos meninos e meninas, que ficam o dia inteiro passando o dedo para ver dancinha, pelado para cá, pelada para lá, coisas sem sentido, que destrói os nossos meninos e as nossas meninas. O videogame está matando eles. Esse menino, por causa de um videogame, ele voltou numa escola e atirou na cabeça de 13 crianças e no tórax. É o mundo virtual que se tornou real. E você vai ver uma parte dessa matéria que passou no Fantástico agora. Aqui é a data de quando aconteceu. Foi quando eu tomei conhecimento, mandei o primeiro e-mail para a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, liguei na delegacia, documentei, mandei para eles. Fui convidado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para estudar todo o conteúdo que eles pegaram do Hélito, site, os blogs, os textos, foto da casa dele, o que eles encontraram, e eu fiquei uma semana, não, foram 10 dias. 10 dias produzindo um relatório técnico para a Secretaria de Segurança Pública usar para prevenção de casos semelhantes. Estive lá na região, fizemos conferências lá na região, já 2 vezes, temos uma rede de infância protegida forte ali na região próxima a Realengo. Então, este é um caso que me chocou muito, porque enquanto eu estudava a vida do Wellington, eu chorei muito de ver que era um menino do bem. Era um menino que, se tivesse sido protegido, identificado o seu sofrimento, se tivesse sido acolhido pela igreja. O que está acontecendo, por exemplo, com os nossos adolescentes? Cadê os que não estão aqui? Onde eles estão? Você se importa com eles? Vocês estão lembrando dos meninos que não estão aqui? Você é pai, você é mãe, você é avô, você é tio, você... Cadê os meninos e meninas que não estão aqui dentro? Eles estão dentro de casa fazendo o quê? Você se importa com eles? Talvez se alguém tivesse se importado com o Hélito, ido atrás dele, resgatado ele, andado com ele, vamos andar comigo? Não, nós vamos passear, vamos ali comer. Mas você é mais velho, você está com 50 anos, 60 anos, 70 anos, só tem 12, 13, 14. Chama os meninos para andar com vocês, mentoreia, seja exemplo, vamos embora comigo. Vou te levar para um passeio, nós vamos acampar, nós vamos pescar, vamos sair com barco, chama para andar com você, para poder criar conexão, para você poder dialogar, ouvir. Ele vai abrir o coração, vai falar do que está sendo difícil. Muitos meninos estão passando tanta dificuldade que eles não conseguem pedir socorro. Meninas também não abrem o coração porque não tem quem dá atenção, não tem um adulto que olha para eles, se importa e dedica tempo. Aí eles ficam sofrendo, quando vê, depois se destrói, aí depois se mataram e você não vai saber o motivo. Talvez você vai saber só no céu que o motivo era algo que você poderia ter resolvido com um dia só de atenção dedicada. Eu me importo com você. Deixa eu te ouvir.
Posso te ajudar de alguma forma? Chama para andar com você, mentoreia, seja pai adotivo, seja um mentor, um líder espiritual, se importe, dá a mão para o Mateus, vai junto, resgata os meninos. Tem algum menino que saiu da igreja? Tem algum adolescente que está perdidão lá, está bebendo, está fumando, está cheirando, está fora da igreja? Pega 4, 5 adolescentes que estão mais fortes, que estão ensinados na palavra, que não tem esses vícios, e põe para ir lá, para jogar videogame com ele, jogar mesmo. Você está aqui, nós viemos aqui visitar você, isso é importante para a gente. Você não precisa ir para a igreja, não, vem cá, nós vamos ficar aqui com você, vamos jogar bola, não, vamos, senhor, vamos nós. Aí, ou seja, precisa de tribo, adolescente anda em grupo, não é mais o pai e a mãe quem exerce influência, mas os colegas. Então leva os meninos fortes da igreja para ir para lá, para jogar bola com ele, para jogar videogame, para jogar um joguinho de tabuleiro, para comer um cachorro quente. Trouxemos um cachorro quente para comer com você aqui, vem cá, bate um papo. Então toda semana vai lá visitar ele, resgata, recupera, mostra que ele é importante. Ele fala, poxa, o pessoal da igreja vem, meus amigos vêm aqui, está todo mundo comigo, os 5 adolescentes, as meninas me vieram aqui, toda semana vem aqui. Não, beleza, chega aí, leva um refrigerante, leva uma pipoca. Daqui a pouco esse menino está largando aquele comportamento, se conectando com os outros saudáveis e volta para a igreja. Tem jeito de resgatar sim. Deus é forte. Um cérebro podre de 4 dias recebeu a palavra e se fez carne de novo, estava vivo de novo. Lázaro, vem para fora. E o morto voltou a viver. E ainda mais os nossos meninos vivos, mesmo mortos vivos, dentro de casa, no computador, pode voltar à vida pela palavra. Ei, Jesus te ama, isso é importante. Eu me importo com você. Sai desse isolamento, vem cá, me dá a mão, nós vamos juntos, vem cá. Você não vai ficar nesse cenário, não. Estou aqui com você, vamos ouvir uma música. Você está ouvindo esse rock aí, mas vamos ouvir essa música aqui também. Tem jeito de salvar os meninos e meninas que estão em depressão, prestes a se matarem, porque ninguém sabe o que está aqui e o que está aqui, porque eles deixaram de ser importante. Mas a mídia sabe, o diabo quer continuar alimentando o cérebro deles. Eles são isolados, ninguém te ama, ninguém importa com você, você não sabe nada, você não vale nada, você não conquista, você não estuda, você não trabalha, menina nenhuma gosta de você, menino nenhum gosta de você. Eles estão recebendo ataque o tempo inteiro. Ser adolescente hoje é estar num coliseu, num momento de guerra. É os meninos e o diabo, cara a cara. E a gente está aqui, dentro da igreja. A gente tem que sair daqui lá atrás deles. Tem que pegar o Mateus, dar a mão para ele, os outros pastores, os outros, e falar assim, cadê onde estão os meninos? Vamos para lá, nós vamos resgatar eles. O que é que precisa? Precisa de financiamento? Está aqui o dinheiro. Precisa de trabalho? Está aqui. Precisa alugar um ônibus? Precisa de um acampamento? Vamos fazer, conta comigo. Sabe por quê? Porque eles serão os próximos pai, mãe, o próximo prefeito, empresário, o próximo pastor, o próximo líder. A gente não pode perder esse menino, não. O diabo está destruindo eles. Olha o que aconteceu com o Wellington. As equipes acompanharam desde cedo o desespero de pais em busca de informações, o amanhã de terror dos vizinhos da escola lá em Realengo. Vamos ver agora a reportagem da Renata Capucci. Clóvis Soares, todo mundo Clóvis Soares. Mães em desespero. Ninguém sabe me dizer onde ele está, ninguém sabe dizer o que aconteceu com ele. A correria dos pais na porta da escola dava a dimensão da tragédia. A gente não sabe o que aconteceu, não sabemos de nada. Um franco atirador invadiu uma sala de aula e disparou contra os alunos. A esposa escutou, começou a me chamar, me gritar, várias crianças correndo, saindo ensanguentadas lá de dentro, vieram em direção a gente, pedir socorro. E as pessoas mortas lá, uma menina falecida e o bandido morto cobrido. Foi muito bagunça. Foi muito, a gente ficou deitada no chão, como a professora mandou. Os médicos e enfermeiros que não estavam de plantão vieram para cá. Presta atenção nesse detalhe, ó. Para socorrer 28 vítimas que chegaram aqui. Segundo a Secretaria de Saúde, a maioria desses jovens estava baleada na cabeça e no tórax. Eu vou parar o vídeo aqui. A maioria dos 28 estavam baleados com tiro onde? Para quem já jogou Counter-Strike, ou Call of Duty, ou outro jogo, você, para reagir contra um inimigo que apareceu na tela, você tem que atirar onde? Na cabeça. Se você vê os meninos jogando, ou seja, treinar para matar. O jogo é o que treinava os soldados americanos. Eles treinam, apareceu na tela, pá, atira na cabeça, matou o inimigo. E se tornam snipers, se tornam conhecedores de armas e se tornam precisos no tiro. O Wellington Menezes não tinha dado nenhum único tiro antes de chegar na escola. Ele nunca apertou a arma, pá, nenhum tiro. Nenhum, até o dia do massacre.
E ele era preciso para acertar a cabeça com 38. Não era nem uma arma maior, porque ele não tinha dinheiro para comprar. Ele só comprou uma arma menor, fez os carregadores, fez um cinturão igual o cinturão do jogo, para poder pegar ali, já carregar 6 balas de uma vez só. Ele usou um 38. Teve um atirador na Noruega que matou 73 jovens. Uma repórter, eu fiz entrevista para muitos países, para mídias de muitos lugares. Uma repórter da CNN me perguntou: o senhor vai dizer que esse jovem da Noruega, nós temos uma infância protegida na Noruega, eu acho que há 8 anos já. A Flavinha está lá com o nosso time, lá na Noruega. Falou: esse jovem, o senhor vai dizer que ele também era viciado em videogame? Assim que saiu as matérias, assim que ele foi preso. Eu só disse para ela na entrevista: olhe a foto que foi escolhida como a principal foto para divulgar o caso. Ele está com o semblante de missão cumprida. Ele tem no rosto uma expressão de satisfação, de paz. Ele não está apavorado, com os olhos arregalados, assustado, chorando. Ele está tranquilo, porque ele cumpriu uma missão que ele estabeleceu na mente dele pela proposta do jogo. Então, eu disse para ela, a maior probabilidade é que sim, ele treinou virtualmente, porque a Noruega é um país onde, se ele comprasse balas e estivesse treinando tiros, esse país inteiro é controlado, ele teria sido identificado e teriam conseguido evitar este massacre. Mas ele fez o treinamento virtual, por isso não foi identificado. Levou 3 meses depois dessa entrevista para que encontrassem um manifesto que ele publicou na internet com cerca de 5.000 páginas, onde ele descrevia como ele treinou a missão usando 5 jogos de videogame, inclusive o Call of Duty, o Counter-Strike, jogos de estratégias de guerra. Se tornou um atirador de elite, um sniper, treinando virtualmente, e foi lá e destruiu um monte de jovens. Tiros na cabeça e no tórax, é o que o Wellington fez. Na manhã dessa quinta-feira, no Rio de Janeiro, aconteceu o pior massacre numa escola brasileira. As tragédias que pareciam acontecer só em notícias vindas dos Estados Unidos se tornaram reais demais, dolorosas demais. Uma escola onde seu filho está, seu neto está. As crianças entram na sala como crianças entram em qualquer sala de aula no Brasil. Em qualquer lugar do Brasil, estamos sujeitos a acontecer isso. Por isso precisamos preparar os nossos meninos e meninas. Patrícia e Leila conversam antes de entrar nas classes. A partir daqui, nada nesse dia seria normal. Qualquer menino viciado em videogame, infelizmente, corre o risco de surtar e de cometer essa atrocidade. Essas imagens inéditas mostram que às 7h45, o assassino Wellington Menezes de Oliveira se aproxima do portão da escola, mas não entra. Algum tempo depois, volta. Ele é ex-aluno e por isso consegue entrar sem problemas. Ele, há uma semana atrás, ele foi à secretaria da escola e pediu a segunda via do certificado de conclusão do ensino fundamental, né? E ele retornou na quinta-feira para buscar essa segunda via. Na secretaria, no térreo, ele pergunta pela professora Doroteia, que lhe tinha dado aula de português. Ela está na sala de leitura do primeiro andar, junto com a coordenadora Marisa. Ele chegou e perguntou para a Doroteia: a senhora lembra de mim? Aí a Doroteia falou assim: claro, você foi meu aluno, eu só não lembro do seu nome. E ele sentou numa cadeira próxima a nós. Wellington sai da sala de leitura e anda pelo primeiro andar. As imagens exclusivas mostram que ele chegou a subir para o segundo andar. O criminoso passa na frente das salas e volta para o primeiro piso. Wellington para na frente da sala da professora Leila e entra. Aí meu amigo falou assim: é tiro pra turma. Aí a professora pra mim: foge, foge. Aí fugiu. Eu e meu amigo, a gente conseguiu descer, mas o resto da turma ficou. As câmeras internas continuam gravando e mostram que algumas crianças conseguem escapar.
O professor de geografia da sala ao lado as ajuda a sair. Eu olhei, observei os movimentos dele, teve uma hora que pelo vidro eu vi que ele voltou para dentro da sala e tinha parado de atirar por um momento. Então eu sabia que eu tinha um tempo ali para poder correr e chamar alguém para ajudar. Eu caí numa possessão que estava na porta da sala. Aí depois eu levantei e saí correndo. Com o barulho dos tiros e da confusão, os estudantes do andar de cima, o segundo, correm para se esconder no auditório. Mas o assassino estava no primeiro andar, onde fica a sala da professora Patrícia. Os alunos dela também começaram a fugir. Os que não conseguem escapar assistem à entrada do assassino. Começava a pior parte do massacre. Aí todo mundo pedindo pelo amor de Deus, mas mesmo assim ele atirava sem piedade, aí matava rindo os outros. Eu me escondia, e depois quando ele foi carregar a arma, eu fui lá pra onde estava o menino morto. Aí tive que me esconder lá, pra ele pensar que eu estava morto. Entrou atirando nas garotas, que as garotas juntaram tudo assim no canto, aí ele foi nas garotas direto. Ele atirava assim, eu ficava pedindo pelo amor de Deus pra ele não me matar. Aí, na hora que ele tava recarregando a arma, eu ficava orando lá e tudo assim. Aí quando ele voltava, eu falava toda hora assim. Aí na segunda vez assim, ele já falou: fica tranquilo, gordinho, que eu não vou fazer nada contigo não. Ele falou assim mesmo. Tinha um garoto se arrastando, todo baleado, sangrando muito. Aí nisso eu parei e fiquei olhando ele assim, ele morreu no meu pé, nisso não tive nem reação. O policial sobe para o primeiro andar. Na escada, ele avista o assassino e atira. Ele apontou a arma em minha direção, eu efetuei o disparo antes que ele conseguisse atirar. Atingiu a perna? Atingiu o abdômen dele. Só o segundo tiro atingiu Wellington, que logo depois se suicida. Os policiais revistam a escola. 4 crianças foram mortas na sala da professora Leila. 8 na sala da professora Patrícia. O corpo de Wellington escorrega e chega à posição em que as imagens o mostraram durante a semana. A polícia não consegue controlar... Até aqui tá bom. Este trecho dessa reportagem é um videogame, um jogo, que acabou saindo do virtual e foi para o real. Se tornou real, vida real. Só que qual é um dos principais, ou quais são os principais problemas quando o jogo virtual se torna real? É porque no videogame você reinicia o jogo, a vida continua. Você joga de novo. Na vida real, a vida acaba. Não tem continuidade. No videogame, foi morto. E você desliga e liga de novo, recomeça. Na vida real, acabou. O cérebro dos meninos, eles se programam para fazer na vida real o que o jogo tem, como se tivesse uma continuidade da vida. Mas não tem. E matam muitos. E ele teve um condicionamento mental para o autoextermínio. As escolas precisam hoje serem preparadas para situações semelhantes a essa, que está acontecendo em muitos lugares, que está apavorando muitos pais, em escolas públicas e em escolas particulares, com situações reais de massacres em escola. E hoje as crianças recebem treinamento, formação nas escolas para ensinar o que fazer durante uma situação como essa. Por exemplo, nas escolas das meninas, Amanda e Ana Laura, elas estudam na escola militar. E lá na escola militar, eles deram um treinamento para as crianças sobre isso. Ana Laura, dá um pulinho aqui, fazendo um favor. Dá um exemplo para a gente. Você que é uma menina que não joga videogame. Você não tem esse hábito. Eu conheço você, os seus pais, e como você tem abençoado a Maitê, minha filha, vocês duas. Então, lá na sua escola, teve um policial especializado em segurança que orientou os alunos para, se acontecer situações semelhantes, o que vocês devem fazer?
A paz do Senhor. Logo depois daquele acontecimento na creche que ocorreu ali em Blumenau, a escola promoveu uma pequena reunião e chamou uns militares para falarem para a gente o que a gente pode fazer em situações como essas. Eles nos deram 3 opções. A primeira, que se você puder, você tem que fazer, é fugir. Mas se você não conseguir fugir, você tem que procurar algum lugar para se esconder, tipo dentro de mesas, em armários, para que as pessoas que estivessem, vamos dizer, invadindo a escola, elas não possam te achar. E se você não tiver como fugir e nem como se esconder, você tem que usar os materiais que tem perto de você, como carteiras nesse lugar escolar. Você poderia pegar carteiras, extintor de incêndio e tentar meio que lutar com a ameaça. Então, eles nos deram essas 3 opções para caso ocorresse. Dá vontade de levar para casa, não dá, gente? Obrigada, Ana Laura. Gente, salve de palmas para a Ana Laura. Essas meninas são um espetáculo. Vocês têm um patrimônio aqui nessa igreja, né? Os pais delas, carinho só. Precisar ensinar hoje autodefesa para criança em escola. Olha que coisa, né? Antes a gente ensinava sobre matemática, sobre física. Então, a gente está falando na igreja de assuntos que estão falando também na escola. Por quê? Nenhum de nós queremos receber uma notícia que os nossos filhos não vão voltar vivos para casa, porque algum menino surtou pelo tanto de jogo que ele joga e tirou a vida do nosso filho. A gente não quer isso. Então, ou seja, foge. Primeira coisa, fugir. Segunda ação, se esconda. Terceira ação, não fique passivo, reaja. Pega uma carteira e se defenda, arruma alguma forma de você lutar pela vida. Porque, infelizmente, esse cenário está se repetindo muito em muitos países, inclusive no Brasil, pelos hábitos que temos tido. Apesar de eu ser sozinho, não ter uma família praticamente, né? Até aqui também tá bom, vou cortar, a gente está caminhando para o finalzinho. Ele não tem família. Olha, tinha um neurocientista que descobriu que o cérebro dele era de psicopata. E ele fez uma matéria, publicou uma pesquisa sobre ele mesmo. Ele é estudioso sobre estrutura cerebral de psicopatas. E ele falou, olha, quando eu vi que o meu cérebro era de um psicopata, eu tentei entender por que eu não tinha comportamento de psicopata. Porque eu não era impulsionado à frieza, a me vingar de pessoas, a não ter empatia, me sensibilizar. O que aconteceu para que eu ficasse contido em um comportamento padrão e não clássico de um psicopata? E aí ele diz no relatório dele que a única explicação técnica, científica que ele encontra é a família que ele tem. Ele tem uma família onde ele tinha irmãos mais velhos e mais novos, ele tinha pai e mãe que colocava limite e disciplina, mas também tratava com amor. Então ele era respeitado, amado, suprido nas necessidades, ele tinha atendimento médico, ele tinha boa comida, ele observava o comportamento dos irmãos mais velhos, mais novos, ele convivia com a parentela, com os avós, tios. Então ele tinha tantos bons modelos para se espelhar ou moldar-se, modelar-se, que ele foi contido e não desenvolveu transtornos de comportamento. Então é possível até para uma criança psicopata conviver saudavelmente em sociedade, mas também é possível uma criança saudável, se exposta a conteúdos violentos com rotina, se tornar como este menino, um dos piores assassinos do Brasil. O assassino sabia o que estava fazendo, tinha consciência das consequências e planejou até o último detalhe. Tudo isso que o Brasil inteiro está vivenciando, o sentimento de pena, de compaixão, de dor, né? De insatisfação com a morte das crianças que estavam na escola estudando, para ele isso não influenciou de jeito nenhum. Ele foi cumprir a missão que ele estabeleceu mentalmente e foi até o fim, inclusive com a ideia já que iria morrer. Saindo do emprego em agosto do ano passado, o rompimento definitivo com o mundo real. Ele se isolou muito na internet e possuía inclusive muitos contatos e muitos amigos na internet. No computador, jogos violentos em que os heróis são criminosos e filmes de terror. Ele vibrava com as cenas de morte. É isso aí, elimina mesmo. Tem que acabar com isso tudo mesmo. O negócio da gente é não dar mole. Ele falava assim. Foi no isolamento que ele criou um mundo de delírios, em que pareceu acreditar que de alguma forma seria visto como herói, um mártir digno de pena. Entrou para a história como um assassino,
o autor de um dos crimes mais bárbaros que o Brasil já testemunhou. Ele adaptou pedaços de cano Olha a roupa PVC dele, do cinto olha o cinto, para facilitar a mão com uma luva só até o meio dos As dedos, roupas roupa escolhidas para o verde, dia do ataque bota coturno. também são consideradas indícios de que o Wellington preparou cuidadosamente Ele estava vestido para cada combate. detalhe do crime. E a roupa Além do dele, cinturão, ele estava usando luvas e botas tipo coturno. para quem joga sabe que roupa ele estava vestindo. Olha aqui o uniforme dos soldados do Counter-Strike, idêntico ao que ele vestiu. Eu não tinha nenhuma dessas informações quando, nos primeiros minutinhos que começou a noticiar o massacre, eu fiz um documento e encaminhei para a Secretaria, porque eu já tinha trabalhado em dezenas e dezenas de casos semelhantes. Ou seja, comportamento imitado. Ali o Wellington tinha interlocutor com quem falava sobre religião e jogos eletrônicos de guerra. Além da quebra do sigilo do correio eletrônico do assassino, os investigadores conseguiram rastrear um blog. Eu tive acesso ao blog e pude estudar tudo que ele escreveu, feito pelo Wellington, que usava a página na internet para disseminar mensagens conexas sobre religião, jogos como GTA e Counter-Strike. O fascínio do Wellington por jogos violentos também aparece no caderno aprendido, também tive acesso ao caderno, às fotos. Nas páginas, textos curtos, incoerentes assim como o blog, misturam islamismo, cristianismo, terrorismo e jogos eletrônicos. O terrorismo é porque, quando ele estuda sobre islamismo, ele queria contrapor a fé dele como testemunho de Jeová e o estudo sobre o Corão. Aqui um videozinho para ver criancinhas pequenininhas jogando Counter-Strike, achando normal. Aí, vai andando. Mata, mata. Mandando matar, estimulando. Uns 3 aninhos que esse menino tem? Bora, ele matou 3. Matou 4, uhul. Incentivando. Da mafiota. Chamando uma criança de mafiosa. Cuidado. Muita calma nessa hora. Muito bem. Aê, moleca. De faca é mais bonito. Olha, o possível um tio, irmão mais velho, ensinando ela a matar a facadas. E ainda o estímulo é o elogio. Criança gosta de atenção, de entretenimento. Se você dedica tempo e brinca com a criança, ela se conecta com você e com aquilo que para ela é prazeroso. Que legal, tô matando e tá fazendo elogio, tá tendo tempo comigo. Aê, moleque, de faca é mais bonito. Eu fui chamado em 2009, segundo semestre de 2009, no norte do Espírito Santo, na cidade de Linhares, para ajudar uma família que a filha tentou matar a mãe a facadas 2 vezes, facadas na barriga. E essa mãe estava apavorada. Ninguém conseguiu mudar aquela criança. Bom, já falei que era criança, né? Vocês iam achar que era adulta. Quando eu cheguei na família, e aí eles estavam ali na casa, a cena me veio à memória, e eu perguntei o que aconteceu, eles me deram detalhes, e eu falei, onde está a sua filha? Ela está aqui. Eu olhei para o chão assim, falei, não é possível. Quantos anos ela tem? 4 aninhos. E ela pegava a faca e ia na barriga da mãe com fúria. Eu vou te matar! Eu vou te matar! Uma criança de 4 anos, gritando com ira e ódio da mãe para esfaqueá-la, dizendo que vai matar com 4 aninhos. Criança de 4 anos, o que sabe sobre a vida? Falei, qual é o hábito dela? Eu pesquisava sobre comportamento, eu era especialista em comportamento infanto-juvenil. Eu queria saber o que ela fazia, da hora que acordava, da hora que ia dormir. E aí, quando fui ver qual era o principal hábito dela, a rotina dela, esperar o papai chegar do trabalho, porque era o momento que ele sentava ela no colo e ia jogar Counter-Strike com ela. E ia ensiná-la a jogar Counter-Strike. Ali ela dava facadas, igual essa menina. E o restante das mídias que ela tinha acesso, os desenhos, só gostava de coisa que tinha violência, porque era o estímulo que ela recebia, o elogio, o treinamento. E aí o pai chegava e brincava, mamãe proibia, eu não quero que você fique jogando isso, não é para criança, você está errado, brigava com o pai. Então a filha via a mãe enfrentar o pai dizendo que ele não podia fazer isso, que ele estava errado, é um irresponsável de deixar uma menina desse tamanho jogar um jogo que não é próprio para a idade dela. Você viu a classificação indicativa no videogame? E o pai enfrentava a mãe, e a menina via isso, papai é meu amigo, papai brinca comigo, papai me treina, mamãe briga com papai, mamãe briga comigo, mamãe não me permite, papai é meu amigo, mamãe é minha inimiga, no jogo meu inimigo eu tenho que matar a facada, eu vou matar a mamãe. Óbvio.
Eu falei com os pais, vamos destruir isso. Destruímos os jogos, quebramos. Levei uma coleção de 36 desenhos da Bíblia, que passava domingo pela manhã, do Richard Rick, histórias do Novo e do Antigo Testamento, histórias bíblicas. Falei, você vai passar como se fosse um remédio, um antibiótico. O último momento da hora de dormir, vai dormir 9 da noite, 8h30, dura 30 minutos cada desenhozinho. Você vai passar esse desenho bíblico, ela vai assistir as histórias de Jesus e vai dormir. Acabou o problema, arrancou com a mão. É só tirar. Se a gente apagar as luzes aqui do templo, o que vai acontecer? Trevas, vai ficar escuro. Nós não vamos conseguir nem andar aqui dentro. Mas e quando acende a luz? As trevas vão embora. A luz entrou na cabeça daquela menininha. A palavra de Deus entrou e as trevas foram dissipadas. E essa menininha passou a amar a mamãe, a amar papai, a linguagem mudou. E é assim que vai acontecer com os nossos adolescentes, é assim que vai acontecer com as nossas crianças, dá para eles palavra de vida. Porque se nós não ensinarmos o certo e não colocarmos vida nelas, o que vai acontecer? Pois é, imagina se fosse sua filhinha. Se ela assistisse desenho da Bíblia, as historinhas todas, lá do Midinho, Formiguinha dos Milinguidos, se ela assistir coisinhas da Bíblia, ou outros desenhos, tem o Superbook, que são os desenhos mais bem feitos, dessa idadezinha, se estiver assistindo uns desenhos que ensinam bom comportamento sobre Deus, ela não estaria gritando e dando murro, dizendo que eu vou te matar, eu vou matar, eu vou matar. E tem meninos gritando assim com o pai e com a mãe. Enfrenta. E os pais estão chorando, desesperados, porque não conseguem colocar limite, porque os filhos enfrentam para matar. Eu vou pulando esse vídeo, já vamos encerrando. Esse menino filmou o irmão jogando um jogo. E aí o irmão grita, xinga, dá murro. Não, eu vou matar você. Falando com o jogo como se fosse vida real. Porque ele entrou no jogo online, ele ficou escondido, o irmão lá embaixo no primeiro piso jogando, e ele lutando contra o irmão no mesmo grupo ali. E o irmão irado, cara, você está ficando louco. Ele vai ficando bravo e grita, a mãe vai lá e desliga o computador dele. A mãe vai lá, ficou irada. A mãe ficou irada lá com aquele comportamento todo, e ela mandando ele parar com aquilo, ele perturbado, e irado, e xingando, e falando palavrão. E aí, eu vou cortar, porque já que está transmitindo uma parte. E aí, ele filmou para mostrar como que o irmão age durante o jogo. A mãe cortou o videogame, cancelou o jogo dele lá, e aí ele foi para o quarto, bravo, porque a mãe cancelou o jogo. E o irmão foi lá correndo e colocou a câmera no quarto do irmão dele, para mostrar a reação dele. Então vamos ver a reação dele. Quando ele foi proibido de jogar. Às vezes a gente faz jejum, campanha de oração, pagamos o preço, choramos pelos nossos filhos, a gente vem de madrugada, igreja, todo momento que tem, tudo, e a gente clama, chora a Deus, mas nós somos autoridade dentro da nossa casa, nós somos pais, somos mãe, e nós deixamos entrar a maldição dentro de casa. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela, de todo abominarás e de todo a detestarás, porque é amaldiçoado. O povo de Deus vencia os inimigos e levava os despojos, mas não podia levar os ídolos, porque senão o povo recebia maldição. Tem coisas que nós levamos para dentro da nossa casa,
que está trazendo maldição, legalidade, para que Satanás possa então agir. E a gente está orando, mas lá dentro de casa, com legalidade, tem uma ferramenta que é um ponto de contato com as trevas para acabar com a mente dos nossos filhos. Você gostaria de ter um menino assim? Quando você disser não para ele? Você gostaria de ter uma menina agindo assim? Quando você disser que não pode fazer uma coisa, não pode ir em tal lugar? Ou você gostaria de ter um menino com lucidez, com capacidade mental? Sim, senhor, papai. Sim, senhora, mamãe. Eu entendi o que o senhor disse, que a senhora disse. Eu vou seguir porque eu confio na senhora. A senhora é autoridade sobre a minha vida. Tem um mandamento na Bíblia que diz que eu devo te honrar, mamãe, te honrar, papai, para que eu tenha vida longa e que eu seja abençoado em tudo que eu fizer na vida. Nós estamos caminhando para o encerramento. Já finalizamos com esse vídeo aqui. Ele pregou bem hoje. Não desista dos seus filhos. Ensine eles a não desistir da vida, a não desistirem de Deus. Ainda que a caminhada seja difícil. Seja Então tá pronto seja um pro exercício mentor. de carregar, né? Seja um exemplo. E todo mundo vai fazer. Peguem seus pares. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu quero ver todo mundo fazendo. Vamos lá, anda, sem moleza. Eu quero ver. Vamos lá. Vai, Matt. Eu quero ver você andando. Eu quero ver você também, Jeremy. Vamos lá, consegue. Vamos lá, gente, vocês conseguem. Foram 10 jardas, agora eu quero mais. Vamos lá. Ensine-os a não desistir de Deus, a não desistir da vida, não desistir da escola, da faculdade, a perseverarem. Treine os seus filhos para serem fortes, serem como José, como Daniel, como Davi. Tá mais forte este ano? Mais do que a gente. Já tá achando que vai perder sexta-noite, Brock? Seja exemplo de fé para os seus Não, filhos. se conseguirmos vencer. Vem cá, Brock. Você também, Jeremy. Que, me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Que, quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Quero ver. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue. Continue. Isso. Quero ver resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá, você consegue. Vai. Consegue sim. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock, não pare. Eu não parei, só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar, não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Você consegue. Vai, Brock, vai. Você tem força, dá o melhor de si, vamos lá. Vai, Brock, você tem força, muita força, vamos. Você consegue, dá o melhor de si. Continue, continue. Vai, Brock, você consegue. Vai, Brock, continue, não coloque os joelhos no chão. É isso aí, dê o máximo.
Nós não vamos desistir dos nossos jovens. Não vamos desistir dos nossos adolescentes. Pastor Mateus, vem aqui. Olha, os nossos meninos estão sofrendo muito. Em todos os lugares do Brasil e do mundo. E precisa de uma igreja que se importe. Mas que trabalhe estrategicamente também com eles. Usando a linguagem certa. Falando com eles da forma que eles entendem. Estudando e conhecendo aquilo que é o seu hábito. A nós que já passamos da adolescência, parece que esquecemos às vezes o que é ser adolescente, como é um adolescente. Eu tenho algumas palestras para pais de crianças, filhos, de filhos adolescentes, também tem para pais de crianças, onde a gente pode dialogar sobre o que é adolescência hoje. Temos palestras para adolescentes, vários focos, e eu não sei porque Deus mexeu para poder falar sobre jogos eletrônicos. Há muito tempo eu não falava sobre isso. Mas o paralelo do que está acontecendo com os games acontece com quase todos os outros hábitos de mídia. E daqui a alguns dias você vai ter esse auditório lotado de adolescentes. Os adolescentes dessa igreja serão os mais relevantes dessa cidade, desse estado, em nome do Senhor Jesus. Adolescentes engajados, transformados, cheios de Deus, em nome de Jesus. Um dos ministérios mais relevantes de todo esse estado vai ser os adolescentes da De Floripa, e nós vamos te dar as mãos para isso. Vamos andar junto. Vou te conectar com pessoas capazes de ajudar para que os nossos meninos não fiquem em casa, mas eles lutam para vir para a igreja, vão querer vir para cá. E vão ser como flechas na mão do arqueiro, vão ser lançados de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E Deus escolheu você para isso. Eu quero, como presidente da Rede Internacional Infância Protegida, que lidamos também com adolescentes, embora nós promovemos mais o tema sobre infância, mas nós cuidamos de todos na caminhada. Dar as mãos para você e para todo o seu time, para todos que estão diretamente ligados a você, para a gente fortalecer os nossos adolescentes, para que eles impactem a nossa cidade, mostrando que é possível ser adolescente saudável. Adolescente não é aborrecente, é uma pessoa em desenvolvimento incrível, fantástico, vendo o mundo de um jeito que ele não via, aprendendo a ser adulto, e precisa de mãos dadas com aqueles que conseguem mostrar o caminho. Faz um encerramento para a gente, orando pelos nossos adolescentes aqui da De Floripa e de todo o campo, em nome de Jesus. Pode ser, igreja? Amém? Podemos ficar de pé, em nome de Jesus, com a bênção do nosso pastor? Queria chamar aqui alguns dos nossos adolescentes que vêm aqui, se possível, e também a tia Paty, também, se o pessoal também do ministério que estiver aqui, quiser vir aqui à frente. Se temos algum adolescente aqui no templo, se puder vir aqui à frente, pois nós acreditamos sim que Deus tem algo a fazer. Não, pois Deus já está fazendo algo no meio dos nossos adolescentes. Deus tem levantado adolescentes, desde aqui no nosso congresso, a gente até citei no meio da oferta, por exemplo, tem a Thaísa, a Cris, que são ministras de louvor. Temos a Gabi, que é pregadora da palavra. Tem a Vitória, que é uma evangelista. Ela não sabe, eu acho que direito nem pregar, mas só que quase todo ano ela sempre traz suas amigas para o culto. E dificilmente, as amigas que ela traz para o culto, dificilmente elas não aceitam Cristo Jesus. Pois nós não precisamos ir à escola pregar o evangelho lá dentro. Pois nós já temos adolescentes dentro das escolas pregando a palavra de Deus. Nós não precisamos nos preocupar com algumas coisas, pois nós já temos adolescentes firmados na palavra. Pois toda terça-feira e todo sábado no Haddad, junto com o Samuel e com a Beatriz, eles têm aprendido mais da palavra de Deus e nós temos guiado eles na palavra. Mas só o pastor Washington falou isso maravilhosamente. Nós líderes não fazemos nada sozinhos. Eles ficam, 2 horas, 4 horas na semana conosco? E às vezes nem isso, porque quando eles não vêm, nem isso eles ficam com a gente. E muitos pais acabam terceirizando o ensinamento cristão com os líderes, mas esquecem da sua responsabilidade como pai e como mãe. Então nós precisamos, pais, avós que estão aqui, aconselhem seus filhos a guiar os seus netos, pois vocês são a voz de sabedoria dentro do seu lar. Então, nos ajudem em oração. Obrigado, pastor Osh, a Paty, pastor Josué, irmã Odete, pastor Celso, que aqui está representando toda a diretoria também da nossa igreja. Vamos aqui orar. Se possível, toda a igreja estender a mão para cá. Em nome de Jesus. Paizinho querido, nós estamos aqui com esses adolescentes, com esses jovens, com essas crianças. Deus, o Senhor nos colocou aqui, Pai, para ajudar a guiá-los no Teu caminho, ajudar a guiar, Paizinho amado, conforme as Tuas Escrituras.
Deus, venha abençoar essas crianças, jovens e adolescentes, para que eles venham, Deus, ser grandes evangelistas, grandes ganhadores de almas no Teu reino. Paizinho amado, profetizamos na vida desses adolescentes agora. Deus, que eles venham ser influentes, não que eles venham se deixar ser influenciados por esse mundo, que tem sido tão corrupto, mas que eles venham ser voz dessa geração, uma voz, Deus, profética, que venha levar vida ao caído, que venha levar esperança ao perdido. Em nome de Jesus, Pai, profetizamos, Deus, aqui como igreja, em concordância, em uma só voz. Guarde a mente dos nossos pequeninos, guarde a mente desses jovens, pois o inimigo já sabe que eles são preciosos no Teu reino. Por isso nós aqui como igreja assumimos um compromisso, Pai, de orarmos, de cuidarmos e de nos posicionarmos perante esses jovens, em sermos exemplos, ó Pai. Em nome de Jesus, repreendemos todo mal, toda investida contrária, todo espírito de depressão, crise de ansiedade, bata em retirada agora, em nome de Jesus, pois somente no Teu nome, Senhor, há poder. Repreendemos agora todo mal, e Deus, levante homens cheios da Tua presença, com sabedoria, para continuar ensinando esses jovens o caminho que devem andar e que não venham se perder, e abençoa os lares desses jovens, Pai, para que os pais venham ter posicionamento como um homem e como uma mulher de Deus que precisam dentro do lar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.